Eu estou cobrindo aqui principalmente os casos do litoral. Tá. Houve uma disparada de procura de atendimentos nas UPAs dos municípios do litoral norte. Tá. E assim, eu perguntei para o secretário de Saúde de Capão da Canoa se eles não subestimaram essa variante. Ele disse que não, que isso é em função das aglomerações, principalmente em festas particulares. Qual é a análise que tu fazes agora dessa questão da Ômicron? Que perspectiva a gente tem com essa variante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul agora, porque há um aumento de casos significativo aqui, principalmente no litoral norte. O gabinete de crise deve emitir um aviso agora à tarde para esses municípios, principalmente. Como é que tu analisas essa questão? Olha, a disseminação descontrolada da Omicron é inevitável. Ela está acontecendo em todos os lugares do mundo. Eu falo aqui dos Estados Unidos, quebramos recorde diário de casos nos últimos 3 ou 4 dias, um dia atrás do outro, e certamente que a Omicron já está bombando também no Brasil e no Rio Grande do Sul. A diferença é que não aparece tanto porque a nossa testagem é muito baixa e a gente também teve aquele apagão de dados que ainda tem reflexos negativos. Então, é inevitável que a Omicron vá realmente disseminar amplamente no estado. A questão é o que a gente faz para ajudar ou para atrapalhar essa disseminação do vírus. E realmente, quando a gente ouve essas grandes festas que são realizadas na praia, essas aglomerações que envolvem mais do que 2, 3 famílias, isso ajuda muito na disseminação do vírus. Olha que eu não estou aqui dizendo que daqui a pouco uma família que alugou uma casa na praia ou que foi passar um fim de semana na praia pode tranquilamente fazer isso, ficar junta toda a família, se tiver que ir na praia tomar um banho, pode tomar um banho. Agora, fazer uma festa com 30, 40 pessoas para cima é uma irresponsabilidade num cenário de disseminação da Omicron. E é isso que as pessoas têm que entender. Nós não estamos dizendo para elas ficarem em casa nesse momento, nós estamos dizendo para que elas tomem cuidado, evitem grandes aglomerações. E essa questão da influenza também, do H3N2, preocupa vocês? Porque há casos já diagnosticados de que as pessoas têm os dois vírus, né? Contraíram os dois vírus. Como é que fica essa situação? Sob a perspectiva da epidemiologia, que é da onde eu posso falar, esse surto de gripe, ele acontece de tempos em tempos e ele seria uma preocupação, sinceramente, uma preocupação moderada para nós. Ele se torna uma preocupação maior pelo fato dessa coexistência com a Covid-19. Os casos da infecção dupla ainda são muito recentes, então é muito precipitado dizer se uma agrava a outra ou o contrário, mas o que nós podemos dizer já é que temos vários casos das pessoas com a dupla infecção. Então, isso reforça a necessidade dos cuidados e reforça a necessidade de que as pessoas não façam grandes aglomerações. E uma outra coisa que parece óbvia, mas no Brasil não é, que as pessoas que tiverem com sintomas realmente fiquem resguardadas em casa. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção no Brasil. Às vezes, até em grupos de amigos, da família, eu vejo as pessoas indo se testar ou com sintomas e as pessoas mantendo a sua rotina normal. Isso não é possível. Se a pessoa está com alguma suspeita, teve contato ou está com sintomas, essa pessoa tem que ficar realmente de repouso e isolamento. Do contrário, ela pode ser responsável por ajudar a disseminar o vírus. No começo, tu falaste a respeito da testagem no Brasil. Eu me lembro que lá no início da pandemia, a gente não tinha acesso aos testes e a política do governo, ao que os especialistas dizem, foi bastante equivocada, né? E agora, como é que está essa situação? A gente ainda falha na testagem ou há uma evolução nesse sentido? Como é que tu analisas essa questão? A situação agora é muito pior. Ela beira a criminosa. Por quê? Porque no começo da pandemia ainda tinha desculpa que faltava teste, que não tinha infraestrutura, que não tinha insumo. Agora nós estamos quase 2 anos na pandemia, não tem a desculpa de que falta teste. O que acontece é que o dinheiro que era para ter sido usado para comprar teste foi usado para comprar cloroquina. O dinheiro que era para ter sido usado para comprar teste foi usado para fazer propaganda contra a vacina, ainda sem dizer que o dinheiro que era para ter sido usado para comprar teste foi usado para propina.
Então, assim, a situação é muito preocupante, o Brasil segue testando muito pouco, e com essa baixa testagem, o que acontece é isso. Todos os países mostrando números recordes de casos diários, e o Brasil não aparece o número recorde que a gente observa, porque a gente observa nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, talvez nunca tenha tido um momento com tanta gente infectada, e isso não aparece na estatística, porque as pessoas simplesmente não são testadas. E essa questão também da postura do governo em relação à vacinação das crianças, como é que tu avalia essa questão, essa demora para a vacinação das crianças e que impacto isso pode ter nesse estágio da pandemia? Olha, a vacinação das crianças é inevitável. Vai ter vacinação das crianças, assim como está tendo no mundo todo. A questão é só que o governo federal está fazendo o seu papel. Já que o governo federal joga no mesmo time do vírus e joga contra a população, ele está atrasando a vacinação, expondo crianças a riscos desnecessários e tentando plantar sementinhas da discórdia na cabeça dos pais, tentando disseminar a ideia de que as vacinas não são seguras e coisas desse tipo. A verdade é que a vacinação vai começar nas crianças, a vacinação vai ser um sucesso nas crianças, apesar do boicote do próprio governo federal e do Ministério da Saúde. As crianças vacinadas diminuem a circulação do vírus. E quanto menos o vírus circular, menos gente vai se infectar, como a gente vem dizendo desde o início da pandemia. É verdade que a maioria dos casos de crianças são leves? É verdade, sempre foi verdade, desde o começo da pandemia. A questão não é a gravidade do caso da criança, a questão é o risco de transmissão do vírus. Quanto mais crianças vacinadas, menos o vírus circula. E alguns governantes arriscam, ousam dizer que essa seria a última onda, né, da Covid-19. Dá para cravar nessa altura do momento essa questão? Como é que tu entende esse recorte? Não dá para cravar de maneira alguma. Nós não temos informações suficientes para dizer que a Omicron vai ser o fim da pandemia. Por outro lado, tem algumas notícias boas sobre a Omicron que a gente não pode deixar de passar. Hoje eu escrevi um texto sobre isso na Folha de São Paulo. Primeira coisa, a Omicron ela é muito menos agressiva do que o vírus original. Já se sabia isso lá desde o começo, quando se olhava que ela causava menos hospitalizações e menos óbitos. E agora, inclusive, já se sabe o caminho biológico por que isso acontece. Ela não consegue afetar os pulmões tanto quanto as outras versões do vírus. Essa é uma ótima notícia. A outra questão é que a Omicron ela costuma ser menos grave ainda nas pessoas vacinadas. Com o aumento da vacinação, é possível sim que a Omicron vai bombar os casos e não vai aumentar as hospitalizações e óbitos na mesma proporção. Esse cenário de muita gente infectada rápida e muita gente vacinada pode aí sim talvez gerar a tal da imunidade coletiva que a gente sempre via como inatingível na Covid-19. A imunidade coletiva, as pessoas têm que entender, ela é um fenômeno, não tem como ser contra a imunidade coletiva, é que nem ser contra a lei da ação e reação de Newton, é um fenômeno que existe. O que era criminoso, e continua sendo criminoso até hoje, é desenhar uma política pública baseada na imunidade coletiva, ou seja, eu vou deixar as pessoas se infectar para atingir a imunidade coletiva, teriam morrido milhões de brasileiros. Agora, o fato de que com a Omicron a imunidade coletiva ter alguma chance de ser atingida não é nada negativo e ela é uma possibilidade. Mas, repito, ainda é precipitado para a gente cravar isso. A gente pode ver esta possibilidade. Cravar que essa é a última onda ainda é muito precipitado. Sobre essa questão da imunidade coletiva, a última questão, tu acreditas que aqui no Rio Grande do Sul alguns municípios estão adotando essa postura ao não fiscalizar essas aglomerações ou terem até mesmo a dificuldade de fiscalizar festas particulares onde há muita aglomeração? Tu achas que há prefeitos aqui que ainda entendem que essa é a política correta, principalmente nessa fase da pandemia? Não, assim, ó, essa foi a política adotada pelo governo federal lá no começo da pandemia. Era deixar todo mundo se contaminar, partindo do pressuposto equivocado, aliás, disseminado por um gaúcho, de que isso acabaria com a pandemia em 6 semanas ou 10 semanas. Era isso que era disseminado e é isso que o presidente da República acreditou e
o próprio ministro da Economia já admitiu que o governo federal trabalhava com essa perspectiva. Então, a ideia de atingir a imunidade coletiva foi uma ideia utilizada pelo governo federal. E é claro que o governo federal tem os seus apoiadores no Rio Grande do Sul, assim como tem em outros estados da federação. Então, tem sim muito prefeito no Rio Grande do Sul, prefeito que foi negacionista durante toda a pandemia e continua sendo negacionista até hoje. Várias cidades desvalorizam a ciência, seguem partindo de premissas equivocadas e provavelmente sigam acreditando na tal imunidade coletiva. Aliás, acho que deve ter prefeito e prefeita que ainda acredita em cloroquina, mesmo depois de agora, acho que até o governo já abandonou a ideia da cloroquina. Então, assim, tem no Rio Grande do Sul, sim, alguma disseminação do negacionismo. Ela está ficando cada vez menor, é verdade, porque ao longo do tempo as pessoas foram notando que as teorias negacionistas eram equivocadas, mas alguns resquícios ainda temos e certamente que alguns deles estão em municípios do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço. Clima mormacento aqui em Porto Alegre. Tamo junto, meu irmão. Obrigado e um abração. Um abraço. Até mais. Até mais.